pessoas! Voltei, né, depois de muito tempo, mas enfim, estou viva. E hoje eu trago para vocês a resenha deste livro da autora Claire Vanderpool, Minha Vida Fora dos Trilhos, publicado aqui pela editora Darkside Books, que também publicou este livro incrível, lindo, que eu chorei horrores, tão bonito que é, também da Claire Vanderpool, Em Algum Lugar nas Estrelas, os dois da Darkside. Este foi o primeiro livro, esse livro ela lançou antes de lançar Em Algum Lugar nas Estrelas, e eles meio que têm uma semelhança por ser histórias que se passam com crianças, que dá aquele sentimento de amizade, de descoberta, sentimentos e coisas que tocam o nosso coraçãozinho, né? Minha Vida Fora dos Trilhos, ele foi o livro estreante da autora, e ele nos traz aquele gostinho de infância, de nostalgia, de coisas que a gente não entende muito bem quando a gente é criança, sobre o mundo dos adultos, sentimento que os adultos guardam tanto dentro deles que eles não conseguem colocar para fora e resolver tão facilmente, como às vezes para a criança é mais simples. A história nos apresenta uma garotinha de apenas 12 anos, a Bilene, e ela é criada com seu pai e o ajuda trabalhando na ferrovia, na estrada de ferro. Porém, após um acidente meio feio com a Bilene, que ela teve um corte meio fundo no joelho, ficou com febre, infeccionou um monte de coisa, o pai fica super preocupado de ter uma criança com ele nesse trampo meio pesado, né, que ele trabalha nas ferrovias e tal. Ele acha que lá não é um lugar para criança. Querendo ou não, ele tá certo. Ele acaba deixando ela na cidade de Manifest, na casa de um amigo. E a Bilene fica muito chateada porque ela acha que o lugar dela é estar lá na ferrovia com o pai, ajudando, e o lugar dela é estar ao lado do pai. Então ela vai pra Manifest, ela se sente muito solitária e deslocada e sente muita falta do pai. Ela foi pra lá com muitas poucas coisas na mala dela, incluindo pouquíssima peça de roupa e uma bússola do pai dela, que ela sempre ficava junto dela para lembrar do pai e se sentir mais próxima dele. E nessa cidade, como ela escutava muito o pai falando sobre a cidade, sobre a cidade em si, mas ele nunca falou sobre o passado dele, o que ele fazia, quem foi ele na cidade, as pessoas que conviviam com ele nunca falou nada sobre isso. E ela fica querendo buscar na cidade como é que ela enxerga o pai dela naquela cidade, o que ele fez, o que ele marcou a história dele na cidade, por que ela tá lá. E ela ficou sempre perguntando para muitas pessoas sobre o pai dela, ela queria ouvir as recordações, o passado dele, que talvez aquilo acho que deveria fazer com que ela se sentisse mais aliviada e mais próxima dele, mesmo quando ela não estava. Mas todo mundo sempre mudou muito de assunto e falava outras coisas como se ele nunca tivesse estido naquela cidade. E as coisas acabam mudando quando ela estava nessa casa que foi acolhida pelo amigo do pai dela, e ela acha que ela ficou no mesmo quarto que talvez o pai dela tenha ficado na casa desse cara. E aí, quando ela vai guardar os pertences dela escondidinho para ninguém achar, ela encontra uma caixinha de charutos, onde tinha outras coisas, outros utensílios assim, como uma moeda de prata, tinha algumas cartas escritas por algumas pessoas que ela não conhecia. E talvez ela começou a ler para ver se ela buscava algumas informações sobre se fosse seu pai escrevendo, se fosse alguém escrevendo para o pai dela. E em busca dessas informações sobre o pai dela, que ela começou a ler cartas e começava a seguir algumas pessoas, tentando conectar algum significado às cartas que ela leu de um suposto espião que tinha naquela época, tal de Cascavel, ela ficava procurando informações e nisso ela ficava espionando outros moradores e vizinhos, e ela acaba perdendo um dos pertences únicos que ela trouxe, que era a bússola exatamente do pai dela, que era para ela uma relíquia. E nisso quem achou essa bússola foi uma vizinha que era meio que uma vidente, e ela viu que estava pendurada na casa da mulher. E ela foi lá, tipo, toda com medo, assim, sorrateiramente, pra pegar a bússola de volta, e nisso ela pisa no vaso lá e quebra. E sai correndo. E depois, quando ela perdeu a bússola, ela vai nessa casa de vidente, e a Bilene questiona sobre a vidência da mulher. E ela fala que para ajudar ela, para falar alguma coisa sobre o passado, o futuro, dos espíritos presentes, ela precisaria de um objeto. E a Bilene dá as cartas. E nisso a vidente começa a contar para ela a história. E depois ela acaba indo lá tentar recuperar a bússola, e a mulher fala com ela que se ela quer a bússola, ela vai ter que fazer favores para ela e trabalhar para ela, porque ela tem meio que uma saúde debilitada devido a uma infecção na perna, alguma coisa parecida, que ela tem uma doença. E ela não consegue fazer tantos trabalhos. Então ela fala, já que você não tem dinheiro, você me ajuda com o trabalho e eu te devolvo a bússola quando tiver terminado.
E quando ela ia trabalhar, essa senhorita Sadie ficava contando algumas coisas, algumas histórias. Então o livro, a partir daí, ele começa duas partes cronológicas. Tem a parte do presente, que é onde a história da Abilene vai contando os acontecimentos, e também tem a parte do passado, que são todas relacionadas a essa carta. Então a gente fica sabendo as histórias da carta, e entre elas ainda tem alguns recortes presentes no livro de jornal que conta alguns dos momentos do passado também que estavam acontecendo naquela época, os acontecimentos da cidade. Então nós temos o presente, que é a história da Abilene, temos o passado, que vai envolvendo todas essas cartas, além do que a vidente também contava que aconteceu na cidade nessa época sobre os dois personagens que trocavam cartas, que era o Ned e o Jinx, e esses recortes dos acontecimentos da cidade. E a partir daí a Abilene começa a ter algumas respostas de algumas coisas que ela procura, e ela começa a supor que dessas cartas talvez seja o pai dela que esteja escrevendo. É uma parte bem bacana do livro, e ele faz isso muito bem. Você não fica perdido, e ainda dá um toque muito especial assim que diferencia a leitura. Os acontecimentos eles vão desde a Primeira Guerra Mundial até a Grande Depressão do Norte da América, lá de 1930. E também mostra muitas dificuldades dos imigrantes daquele tempo, muitos que trabalhavam praticamente escravos nas minas, né? Ficavam horas trabalhando, eles não tinham direito, e praticamente eles trabalhavam só para ganhar um prato de comida, eles não tinham direito a querer comprar nada e ser alguém na vida. E a leitura nos traz aquele sentimento de filmes de aventura que a gente assistia na sessão da tarde, sabe? Que tem os amigos juntos, que vão viver grandes aventuras e acabam descobrindo muitas coisas, e no final traz um ensinamento. E se você procura uma leitura leve, com bons acontecimentos, eu recomendo este livro. E é isso, minha resenha sobre o livro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês apreciem a leitura. E se você não leu ainda, ou Em Algum Lugar das Estrelas, da Claire Vanderpool, é o que eu mais recomendo também. Se vocês já leu o livro, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos que você acha que pode gostar do livro. Dê um gostei no vídeo para ajudar o canal, se inscreva para receber novidades, e até o próximo vídeo.